Você pode nunca ter ouvido falar de túmulo. Pode nunca ter sentido o cheiro do frio absoluto atravessando sua carne até fazer doer os ossos. Mas existe um fogo que não depende de fósforos, nem de lenha, nem de mantas. Um fogo que nasce de dentro. E quando ele se acende, o mundo como você conhece começa a desmoronar. Porque esse fogo não aquece apenas o corpo. Ele revela quem você realmente é. Imagine estar a quase 6.000 metros de altitude. O vento uiva como um animal faminto. Você não tem abrigo, não tem cobertores. Não há paredes entre você e o gelo, só existe a respiração e o frio. E então, contra toda lógica, seu corpo começa a suar. Não é ficção, não é metáfora, é um fenômeno registrado, estudado, testemunhado. Chama-se túmulo. E embora hoje ele seja mencionado como curiosidade por quem nunca o experimentou, houve um tempo em que ele era segredo. Um segredo guardado a ferro e fogo pelos monges dos Himalaias. Porque o túmulo não era apenas uma técnica de sobrevivência. Era uma iniciação, uma travessia, uma morte do eu superficial e o nascimento do eu real. George Gurdjieff, que viveu entre os mistérios do Oriente e as inquietações do Ocidente, dizia que o homem não nasce com uma alma, ele precisa construí-la. O túmulo, nesse sentido, é uma das trilhas mais árduas rumo a essa construção. Porque ele não pede apenas disciplina, ele exige rendição. Exige que você vá além da mente automática, além das respostas prontas, além do conforto. O túmulo é, antes de tudo, um confronto com o abismo interior. E só quem olha esse abismo nos olhos pode acender a chama que transforma. Os registros mais antigos do túmulo remontam a mais de 1000 anos. Há documentos, sim, manuscritos preservados nos mosteiros tibetanos, que descrevem monges se aquecendo apenas com a força da respiração e da visualização, sem comida, sem água, sem sono. Apenas fé, silêncio e fogo interno. É difícil acreditar? É, mas não mais difícil do que acreditar que o ser humano pode viver uma vida inteira sem nunca tocar sua verdadeira natureza. Isso sim é assombroso. A história nos conta sobre Naropa, um peregrino espiritual que há mais de 11 séculos se embrenhou pelos Himalaias em busca de algo que os livros não podiam ensinar. Foi lá que ele encontrou, ou foi encontrado, por esse conhecimento ancestral. Um saber que não cabia em palavras, que não podia ser transmitido sem experiência direta. E assim, o túmulo se alojou nos mosteiros, como uma chama silenciosa guardada longe do mundo. Mas o mundo muda. E como toda chama escondida por muito tempo, o túmulo começou a ser redescoberto de formas tortas. No início do século XX, uma mulher incomum, belga-francesa, cantora de ópera, anarquista, feminista e, sobretudo, peregrina, desafiou todos os paradigmas de sua época e partiu sozinha para os Himalaias. Por 14 anos, viveu entre monges, longe de tudo que conhecia. E foi lá, envolta em neve e solidão, que encontrou o calor de outra espécie. Não o calor do sol ou da lareira, mas o calor que vem de dentro. Ela afirmava caminhar por 19 horas sem comer ou beber, a altitudes que desafiam até os alpinistas mais treinados. Ninguém acreditou nela, porque é assim com tudo que confronta o paradigma da normalidade. A verdade não é apenas negada, ela é ridicularizada. Até que a ciência, com sua sede de controle, resolve investigar. Foi o que fez Herbert Benson, médico de Harvard, nos anos 1980. Ele ouviu os rumores, seguiu as trilhas e chegou aos mosteiros. O que viu ali mudou sua carreira. Mediu os batimentos, a temperatura, os níveis metabólicos. Os monges, em pleno inverno, com lençóis molhados sobre o corpo, eram capazes de secá-los em minutos, apenas com a respiração, só com o poder da mente aliada ao corpo. Eles não tremiam, eles não sentiam medo, eles não reagiam, eles escolhiam.
Gurdjieff nos alertava: o homem comum vive em estado de hipnose. Acorda, trabalha, come, dorme, tudo guiado por impulsos automáticos. Mas existem práticas, dizia ele, que despertam. Práticas que rompem o ciclo hipnótico da existência mecânica e colocam o ser humano frente a frente com sua centelha divina. O tumo é uma dessas práticas, porque ele exige presença total, sem distrações, sem desculpas, sem fuga. E aqui começa a inquietação. Por que nunca ouvimos falar disso? Porque essas técnicas documentadas, experimentadas, observadas por cientistas, continuam às margens da cultura. Talvez porque não sirvam aos interesses da produtividade. Talvez porque não vendam produtos. Talvez porque não alimentem egos. Ou talvez porque nos devolvam algo perigoso: autonomia espiritual. Nosso tempo tem tecnologia para simular calor, luz, prazer, mas não sabe mais criar significado. Nos aquecemos com eletricidade, mas estamos gelados por dentro, e é por isso que o túmulo incomoda. Porque ele aponta para uma potência esquecida, um núcleo incandescente dentro do ser humano, capaz de gerar calor mesmo no mais extremo frio. Isso nos obriga a admitir que talvez não estejamos tão perdidos assim, que talvez tenhamos nos rendido cedo demais, que talvez, apenas talvez, ainda haja um fogo adormecido esperando para ser acordado. O túmulo não é um segredo que se revela com palavras. Ele não é um conhecimento que se consome. Ele é uma porta estreita, uma trilha íngreme, uma exigência de renascimento. E como tudo que é verdadeiro, ele não se oferece ao curioso. Ele espera pelo buscador. Mas e se esse fogo também estiver se apagando? E se, ao perdermos contato com as raízes desse conhecimento, estivermos perdendo não apenas uma técnica, mas uma chave para o mistério da existência? E se for verdade o que dizia Gurdjieff, que só desperta quem queima por dentro? E então a pergunta permanece: você ainda lembra como se aquece sem o mundo? Você já sentiu aquele frio que não vem só do clima? Aquele frio que começa no peito, desce pelas costelas e se espalha silencioso pela alma? Não. Importa se você está num quarto aquecido, com mantas sobre o corpo, ou se acabou de tomar café. Esse frio é outro. Ele aparece nas noites longas em que você acorda às 3 da manhã com um vazio inexplicável. Ou nas tardes em que o mundo parece andar depressa demais e você simplesmente não consegue acompanhar. Talvez você tenha mais de 40 anos agora. Já viu coisas demais. Já perdeu amigos, pais, amores. Já viu a saúde oscilar, a conta bancária tremer, os filhos saírem de casa ou nunca terem vindo. E no fundo, já percebeu. A vida real não é aquela das redes sociais. Ela é mais crua, mais lenta, mais silenciosa. E é nesse silêncio que o frio interior cresce. Há um tipo de solidão que ninguém fala. A solidão do homem ou da mulher que já tentou de tudo, que já fez terapia, já buscou religião, já leu livros, já viajou, já recomeçou. E ainda assim acorda às vezes com a sensação de que está faltando algo, que existe uma camada mais profunda da vida, mas ela permanece inacessível. E você sabe que não é falta de gratidão. Você agradece, mas algo dentro de você ainda pergunta: é só isso? Em 2025, com a inteligência artificial se infiltrando em tudo, com vozes geradas por máquina tentando soar humanas, com o tempo cada vez mais escasso e a conexão cada vez mais superficial, é fácil sentir que estamos nos tornando menos presentes, menos vivos, menos inteiros, perdidos entre notificações, boletos, compromissos e distrações. A alma vai encolhendo, e quando a alma encolhe, o corpo sente, o sono piora, o apetite se desequilibra, a mente fica mais pesada, a chama vai apagando dia após dia. Mas existe um antídoto para esse apagamento, e ele não está numa farmácia, nem numa palestra motivacional. Ele está dentro de você, literalmente, um calor que não depende do mundo exterior.
Um fogo que sempre esteve ali, mas que você talvez tenha esquecido como acender. Esse fogo é real. Ele existe. E os monges do Himalaia passaram séculos cuidando dele como se fosse um segredo sagrado. Não se trata apenas de respirar diferente. Trata-se de viver diferente, de recuperar algo que a modernidade roubou de nós, a capacidade de aquecer o próprio espírito. Os cientistas da Universidade de Harvard, nos anos 1980, não estavam preparados para o que encontraram. Herbert Benson, um médico cético, foi até os mosteiros para testar o impossível e testemunhou o que parecia milagre. Monges sentados em quartos congelantes, sem camisa, apenas com lençóis molhados sobre os ombros, e em poucos minutos os lençóis estavam secos. Não havia aquecedor, não havia truque, apenas respiração, visualização e presença absoluta. Esses homens não estavam fazendo isso para provar algo. Eles não buscavam fama, nem queriam seguidores. Eles faziam porque conheciam um segredo que o Ocidente esqueceu. O corpo é apenas a casca. A verdadeira força está no espírito. A ciência ficou atônita. Como explicar uma redução metabólica de 60%? Como justificar corpos suando no frio extremo? Como entender isso dentro da lógica cartesiana? E é aí que tudo trava, porque o tumo não cabe em fórmulas. Ele é uma experiência, um estado de ser, uma alquimia viva. E talvez você que está me ouvindo agora tenha sentido isso de alguma forma ao longo da vida. Talvez naquela vez em que, no meio de uma crise, você se recolheu em silêncio e, sem saber como, encontrou dentro de si uma força inexplicável. Ou naquela manhã em que tudo parecia perdido, mas algo em você se levantou. Não foi um pensamento, não foi uma decisão racional, foi uma chama, fraca, mas presente. Algo que dizia, ainda não acabou. Esse algo é o mesmo fogo de que falamos. Ele está em você, sempre esteve. Mas o mundo se encarregou de apagá-lo, camada por camada. Medo, cansaço, frustração, culpa, dúvida. Cada uma dessas emoções foi como uma mão lançando areia sobre essa brasa. E agora você sente o frio. Mas nem tudo está perdido. George Gurdjieff dizia que a maior tragédia do ser humano é viver toda a vida como um sonâmbulo. Ele alertava que a maioria das pessoas morre sem jamais ter despertado. E para despertar, dizia ele, é preciso primeiro perceber que se está dormindo. O tumo, nesse sentido, é mais do que uma técnica ancestral. É um tapa no rosto do espírito adormecido. É um chamado. Não é à toa que os mestres do tumo não ensinam a qualquer um. Eles sabem que quem busca apenas conforto jamais suportará a disciplina do fogo interior. Porque o tumo exige tudo. Não há atalhos, não há facilitadores, não há aplicativos que façam isso por você. Ou você mergulha, ou continua congelado na superfície. E essa é a escolha que está diante de você agora. Você pode continuar buscando calor fora. Pode continuar se distraindo, se justificando, se anestesiando. Pode continuar esperando que alguém venha te salvar. Ou pode finalmente parar, respirar e olhar para dentro. Você vai descobrir que, mesmo depois de tudo, mesmo depois das perdas, dos fracassos, das quedas, a chama ainda está ali. Ela está fraca, talvez, esquecida, mas não morta. Então, a pergunta ecoa como uma batida surda dentro do peito. Quantos invernos interiores você ainda vai suportar antes de decidir se aquecer de verdade? Você já se perguntou por quê, mesmo com tantos avanços, tantos livros, tantas terapias, tantos métodos de autoconhecimento, ainda há um vazio que persiste? Um tipo de silêncio que ecoa por dentro, mesmo em meio ao barulho do mundo? É como se algo essencial estivesse sempre fora de alcance, algo que você sente, mas não consegue nomear. Esse algo pode ser o que os monges do Himalaia chamaram, durante séculos, de fogo interno. Não como metáfora, mas como verdade.
Uma chama real, gerada no ventre, sustentada pela respiração, alimentada pela consciência. Uma prática ancestral que não só protege do frio, mas revela o que a civilização escondeu de nós, que existe um poder oculto dentro do corpo, esperando ser despertado. Mas por que esse poder precisa de silêncio? Porque ele só se revela quando o ruído cessa, quando as distrações acabam, quando a mente se curva diante do desconhecido. A resposta talvez esteja justamente no que perdemos. George Gurdjieff dizia que o homem não tem uma vontade própria, ele é uma máquina que reage a estímulos. E se ele estiver certo? E se estivermos apenas reagindo dia após dia, sem nunca realmente escolher, sem nunca acessar o centro que comanda tudo? A técnica do tumo, tão desconhecida e ao mesmo tempo tão poderosa, revela que a respiração não serve apenas para oxigenar o corpo, ela é uma ponte entre o visível e o invisível, entre o mundo exterior e o universo interior, entre a consciência adormecida e o espírito desperto. Você sabia que o tumo não é apenas respiração? A prática tradicional exige foco absoluto, visualizações intensas. O monge, ao inspirar, imagina uma chama acesa na base de seu abdômen. Ao expirar, ele vê essa chama crescer, subir pela coluna, aquecer os órgãos, purificar o sangue, despertar a alma. Ele não respira apenas com os pulmões, respira com a imaginação, com o ventre, com o silêncio. Quantas vezes por dia você respira sem sequer perceber? Milhares. E quantas dessas respirações foram feitas com intenção, com presença? Talvez seja esse o ponto. A maioria de nós respira como vive, no automático, superficialmente, sem ritmo, sem consciência, sem presença. E é por isso que o fogo não nasce, porque o fogo exige entrega. Os monges treinam durante anos para conseguir sustentar a imagem do fogo sem que ela se apague na mente. Porque não basta imaginar, é preciso sentir, incorporar, tornar real. É um tipo de meditação ativa, uma alquimia entre mente, corpo e energia. Uma dança invisível que exige tudo o que temos e tudo o que esquecemos que temos. Você consegue imaginar-se parado, imóvel, no meio da neve, sem roupas, com o vento cortando a pele. E mesmo assim, suando. Isso não é filme, não é lenda. Isso foi registrado em vídeo, medido por cientistas, confirmado por termômetros e sensores. E mesmo assim, o mundo segue ignorando. Por quê? Será que temos medo de descobrir que tudo aquilo que buscávamos fora sempre esteve dentro? Comenta aqui. Você já teve uma experiência que te fez sentir algo maior, algo que não se explicava, mas que te transformou? Algo que você não ousa contar por medo de parecer estranho, mas que ainda hoje vive dentro de você? O tumo não é um truque, não é uma ferramenta, é uma travessia. E poucos estão dispostos a atravessar, porque atravessar exige morrer para o que fomos. E isso dói, mas ao mesmo tempo não há outro caminho, porque viver congelado, sem fogo, não é vida, é sobrevivência. Quantos de nós ainda estão apenas sobrevivendo? Gurdjieff falava sobre o choque consciente. Aquele momento em que algo tão intenso nos acontece que somos arrancados do sono da vida comum. Pode ser uma perda, um diagnóstico, uma viagem interior, um vislumbre de um outro estado de ser. Esses choques, dizia ele, são oportunidades, raros convites para despertar. E o tumo é, por essência, um choque consciente, um convite para sair do torpor. Não pelo choque do medo, mas pelo choque do fogo. Um fogo que não destrói, revela. O mais impressionante é que mesmo com toda a ciência por trás, mesmo com estudos sérios, mesmo com comprovações objetivas, a prática ainda permanece oculta. Não por misticismo, mas por preservação. Os mestres sabem. O poder sem consciência destrói, o calor sem sabedoria queima. É por isso que os praticantes verdadeiros são poucos.
Porque o túmulo não é para quem busca sensação, é para quem busca transformação. Você está pronto para se transformar? Ou prefere continuar apenas colecionando informações, acumulando métodos, pulando de prática em prática, esperando que alguma coisa mude sem que você mude? Talvez esteja na hora de parar, de fechar os olhos, de ouvir o próprio coração e de perguntar com honestidade: eu ainda consigo sentir o calor da minha própria presença? Se a resposta for não, não se culpe. Você não está sozinho. Milhões estão vivendo exatamente essa mesma anestesia. E é por isso que esse vídeo, essa conversa, esse reencontro com uma sabedoria antiga pode ser um começo. Não para todos, mas talvez para você. Você que está cansado de teorias, você que sente que o tempo está passando e algo essencial ainda não foi vivido. Você que intui no mais profundo de si que existe mais, muito mais. Escreve nos comentários o que dentro de você ainda está esperando para ser aceso. Que fogo você sente que precisa despertar. Porque talvez o frio que você sente não venha do mundo. Talvez ele venha de dentro. E a boa notícia é, o fogo também. Quantos segredos cabem em um silêncio? Quantas verdades se perdem por falta de quem as escute? O tumo, essa prática ancestral que acende o fogo interior do ser humano, sobreviveu não por acaso, mas por teimosia espiritual. Não foi protegida por templos de ouro, nem resguardada por tratados oficiais. Foi protegida por vozes que se calaram quando era preciso, por mãos que ensinaram no tempo certo, e por almas que entenderam que certas chamas só queimam para quem está disposto a arder. É difícil imaginar, em pleno 2025, que existam práticas tão transformadoras sendo esquecidas aos poucos. Mas é exatamente o que está acontecendo. E o mais trágico, ninguém percebe. Porque vivemos numa era em que tudo é imediato, gravado, compartilhado e ainda assim profundamente vazio. Perdemos a escuta, perdemos a reverência, perdemos o tempo lento das coisas eternas. Você sabia que mais de 3.000 idiomas estão em processo de extinção no mundo hoje? Com cada idioma que desaparece, desaparecem também os cantos, as orações, os rituais, os nomes das árvores, os sons dos deuses, os segredos da terra. E junto com essas palavras antigas, morrem também práticas espirituais que não foram registradas, apenas vividas. O túmulo corre esse risco, porque ele não cabe em vídeos curtos, nem em fórmulas digitais. Ele exige presença, exige um mestre, e mestres estão morrendo, não só de idade, mas de silêncio. E o mundo está ocupado demais para ouvir. Nos Himalaias, muitos mosteiros foram destruídos ou esvaziados nas últimas décadas. A invasão do Tibete em 1950, promovida pelo governo chinês, levou à destruição sistemática de milhares de templos budistas. Livros sagrados foram queimados, monges foram exilados, presos, mortos. O que antes era um campo fértil de sabedoria viva, transformou-se em poucos anos num território de silêncio forçado. E o que acontece com uma sabedoria que depende da oralidade quando o mestre desaparece? Ela evapora. Há relatos de monges que tentaram manter suas práticas mesmo no exílio, mas foram recebidos com desconfiança. No Ocidente, a respiração profunda virou método de relaxamento. O sagrado virou técnica. E as imagens do fogo interior, antes reverenciadas como símbolos de despertar espiritual, foram reduzidas a termos científicos ou descartadas como delírios. É como pegar um violino de Stradivarius e entregá-lo a alguém que só conhece martelos. George Gurdjieff alertava que a humanidade caminha para a morte do espírito se não houver um esforço consciente e voluntário de preservação daquilo que não se vê. Para ele, o conhecimento real não era acumulado em bibliotecas, mas nos corpos e nas consciências despertas. Por isso dizia, o conhecimento só tem valor se for vivido.
Então, o que estamos fazendo com o conhecimento que ainda temos? Você já parou para pensar que neste exato momento pode haver um ancião tibetano sentado em silêncio, com os olhos fechados, respirando em um ritmo que só ele conhece, sustentando em sua mente a imagem de uma chama que talvez, dentro de poucos anos, desapareça da Terra? Será que realmente estamos prontos para perder isso? No Colorado, há poucos anos, um professor ocidental de Tumo abriu um pequeno retiro para ensinar a técnica a grupos restritos. Um dos participantes relatou que, após semanas de prática intensa, sentiu uma explosão de calor no centro do abdômen e começou a chorar sem saber por quê. Foi como se eu tivesse reencontrado uma parte de mim que estava congelada há décadas, disse. E talvez seja exatamente isso. Talvez o túmulo descongele não apenas o corpo, mas partes da alma que foram sepultadas pelo medo, pela pressa, pelo excesso de informação e pela falta de presença. Você sente que há algo em você congelado há muito tempo? Escreva nos comentários. Talvez sua história aqueça outra pessoa. É curioso como hoje sabemos tudo sobre o mundo, mas tão pouco sobre nós. Conhecemos os climas de Marte, as profundezas do oceano, os números da bolsa de valores. Mas não sabemos nomear o que sentimos ao acordar de madrugada com o coração apertado. Não sabemos o que fazer com o vazio que surge quando tudo parece bem, mas ainda assim não basta. É nesse espaço que o Tumo atua. Não como solução mágica, mas como lembrança de que o corpo não é um peso morto, mas um templo vivo, que a respiração não é automática, é portal, e que o fogo interior não é místico, é real. Gurdjieff dizia que há forças em nós que só despertam sob pressão. Não a pressão social, não o estresse moderno, mas a pressão interior de um chamado. Algo em nós que sussurra, dia após dia, há mais. Algo que não se cala, mesmo que a vida tente calá-lo com distrações. Quantas vezes você já ignorou esse sussurro? Quantas vezes preferiu o conforto do conhecido ao risco do despertar? Está tudo bem. Todos fazemos isso. Porque despertar é assustador. Exige coragem, exige perda, mas também oferece um presente que nada no mundo pode dar: a sensação de estar inteiro. Hoje, vivemos numa sociedade onde tudo se fragmenta. A atenção, os relacionamentos, as identidades. Mas o Tumo não aceita metades. Ele exige o todo. Cada célula, cada pensamento, cada silêncio. E talvez seja por isso que ele esteja desaparecendo. Porque o mundo hoje não tem mais tempo para o todo. Quer atalhos, quer receitas, quer promessas fáceis, mas o fogo interior não se acende com atalhos. Ele exige que você pare, que respire, que feche os olhos e que pela primeira vez em muito tempo esteja inteiro. Inteiro no momento, inteiro no corpo, inteiro no espírito. E então, quem sabe, o frio comece a desaparecer, não por fora, mas por dentro, onde sempre começou, onde sempre termina. Onde você ainda está vivo. Há coisas que não podem ser ensinadas, apenas despertadas. Essa talvez seja a verdade mais profunda que atravessa toda a jornada do Tumo. Não importa o quanto tentemos traduzir em palavras, ilustrar com imagens, comprovar com ciência. O que acontece dentro do corpo e da consciência quando o fogo interior se acende, ultrapassa o domínio do discurso. É uma experiência. E toda experiência real exige entrega. Mas o que nos impede de nos entregar? Vivemos em uma era de desconfiança. Tudo precisa de validação, de comprovação, de garantias. Ninguém mergulha sem saber a profundidade da água. Ninguém respira fundo sem saber o que vai encontrar dentro do próprio peito. E ainda assim, esse desejo de controle é justamente o que nos mantém afastados daquilo que mais ansiamos: transformação. Quantas vezes você adiou um chamado por medo de parecer ingênuo? Quantas vezes se segurou diante de uma experiência profunda porque ela não fazia sentido racional?
Quantas vezes sentiu que algo era verdadeiro, mas ignorou porque não vinha com selo de aprovação científica? George Gurdjieff dizia que o maior inimigo do despertar não é a ignorância, mas a pretensão de saber. Aquela certeza confortável que impede a dúvida sincera. Aquela pressa de entender antes de sentir. Aquela arrogância disfarçada de ceticismo que paralisa a alma. Ele ensinava que para aprender de verdade é preciso antes esvaziar-se, tornar-se receptivo, disponível, presente. E talvez o túmulo nos convide exatamente a isso, a um esvaziamento. O fogo interno não nasce onde já existe excesso de pensamento, de controle, de ego. Ele precisa de espaço, precisa de silêncio, precisa de rendição. Mas como se render num mundo que nos treinou para resistir o tempo todo? A resposta está em pequenas rupturas, momentos em que, mesmo por alguns instantes, você se permite não saber, não controlar, apenas estar, respirar, observar e sentir. É nesse ponto que a prática do tumo se revela não apenas como um método ancestral, mas como um símbolo da condição humana. O frio do mundo nos obriga a buscar calor. Mas em vez de olhar para dentro, gastamos toda a vida tentando construir fogueiras do lado de fora. Relacionamentos, status, conquistas, segurança, tudo com o desejo legítimo de aquecer a alma. Mas essas fogueiras são frágeis, apagam com o vento. E quando nos damos conta, estamos no escuro outra vez. Quantas fogueiras você já acendeu lá fora para tentar se aquecer por dentro? Quantas dessas já se apagaram? O túmulo nos ensina que existe uma chama que não depende do externo. Isso é ao mesmo tempo libertador e assustador. Libertador porque significa que não estamos à mercê do mundo. Assustador porque significa que somos responsáveis pelo que fazemos com o que sentimos. E se o frio que você sente não for ausência de calor, mas ausência de presença? Essa pergunta tem atravessado os séculos com aqueles que, em silêncio, dedicaram suas vidas a sustentar o fogo invisível. Não para impressionar, não para provar nada, mas porque sabiam que essa chama sustentava tudo. Era ela que mantinha viva a lucidez, a compaixão, a clareza. Era ela que transformava o sofrimento em caminho, o medo em disciplina, a solidão em meditação. George Gurdjieff afirmava que há dois tipos de sofrimento: o sofrimento inútil e o sofrimento necessário. O primeiro é aquele que alimentamos sem consciência, as queixas, as repetições, os lamentos. O segundo é aquele que aceitamos como parte do caminho de transformação. É o desconforto que nos desperta, o frio que nos obriga a buscar a chama, o vazio que nos empurra para dentro. Talvez você esteja vivendo esse sofrimento agora. Talvez tudo o que você sente, toda essa sensação de desencontro, de apatia, de cansaço, seja o primeiro passo de uma travessia que você nem sabia que estava prestes a iniciar. Talvez seu corpo esteja pedindo não por descanso, mas por verdade. Não por distração, mas por presença. Não por conforto, mas por fogo. E se for exatamente esse o momento, não um acaso, não uma coincidência, mas o instante exato em que a sua alma, essa parte profunda que você não mostra para ninguém, decidiu que já basta, que já foi longe demais no frio, que já esperou demais por respostas de fora e que agora quer voltar para casa. Uma casa que não tem endereço físico, nem paredes, nem teto, mas pulsa no centro do seu ser. E a chave para essa casa está na respiração, no silêncio, no fogo. O que você faria se soubesse que esse fogo ainda vive dentro de você? Porque ele vive, está fraco talvez, adormecido, quase apagado, mas não morto. E a única coisa que ele precisa agora é de alguém que esteja disposto a reacendê-lo. Com coragem, com presença, com verdade. Se esse alguém for você, então o próximo passo não é teoria, é prática, é decisão, é ação. Você está pronto para respirar com intenção?
Para silenciar com profundidade? Para visualizar com entrega? Então venha comigo. Na próxima etapa, vamos cruzar o limite entre o saber e o fazer. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você sinta o calor real de estar verdadeiramente vivo. Você chegou até aqui, e isso já diz muito. Não importa se você está assistindo este vídeo no silêncio da madrugada, com os olhos cansados e a mente cheia, ou se é no meio do dia, tentando encontrar um fôlego entre o caos das obrigações. O fato de você ter permanecido até agora mostra que algo dentro de você está despertando. Um chamado antigo, um sussurro insistente dizendo que ainda há mais, que o frio que você sente por dentro não é o fim. É o sinal de que algo precisa acender. Hoje vamos falar sobre isso, sobre como reacender a sua chama, como tocar esse fogo interior que o túmulo representa, mesmo que você não esteja num mosteiro, mesmo que viva numa cidade barulhenta, mesmo que seu tempo pareça escasso, porque este fogo não é propriedade de monges tibetanos. Ele pertence à essência humana, à sua essência. Mas primeiro, respire. Feche os olhos por um segundo se puder. Inspire profunda e lentamente e solte o ar sem pressa. Sinta. Essa simples respiração já é um retorno, já é um começo. Um sinal de que você está aqui. Agora sim, vamos ao plano. Não como uma receita mágica, mas como um caminho. Um caminho simples, real, aplicável, mas profundo. Um caminho de retorno para dentro. Etapa 1. O ritual do silêncio, 5 a 10 minutos por dia. Escolha um horário do seu dia para criar um espaço inegociável de silêncio. Pode ser logo ao acordar, antes de o mundo te alcançar, ou à noite, antes de dormir. Desligue o celular, feche os olhos, sente-se com a coluna ereta. Não faça nada, apenas esteja. Ouça os sons, perceba o corpo, note a respiração. O mundo lá fora vai continuar girando, mas dentro de você algo começa a parar. E no silêncio, o calor interno encontra espaço para nascer. Etapa 2. A respiração consciente, 15 minutos. Inspire profundamente pelo nariz. Expire devagar pela boca. Repita esse ciclo por 30 vezes. Depois, segure o ar com os pulmões vazios. Apenas observe. Quando sentir a necessidade natural de inspirar, faça-o profundamente e segure por mais 15 segundos. Repita isso por 3 ciclos. Não force, apenas permita. Durante esse processo, visualize uma pequena chama na base do seu abdômen. A cada respiração, imagine essa chama crescendo, subindo. Aqueça-se com ela. Com o tempo, seu corpo vai responder. Etapa 3. O diário da alma. 5 minutos após a prática. Pegue um caderno, não um aplicativo. Escreva à mão. Registre o que sentiu, o que pensou, o que descobriu. Pode ser confuso no início ou até vazio. Não importa. O que importa é o gesto de ouvir-se. Ao escrever, você começa a ver sua alma por dentro. Começa a reconhecer padrões. A distinguir entre o barulho da mente e o sussurro da consciência. Etapa 4. O cuidado com o corpo durante o dia. Beba água com consciência. Mastigue devagar. Caminhe como quem está presente no próprio passo. Olhe o céu. Alongue-se. Essas pequenas ações físicas, quando feitas com atenção, alimentam o fogo interno. O corpo é o templo onde a chama mora. Honre-o. Ele não é seu inimigo, é seu instrumento sagrado. Etapa 5. A renúncia ao ruído, progressiva mas constante. Escolha a cada semana um tipo de ruído para diminuir. Menos redes sociais, menos notícias tóxicas, menos conversas vazias. Não se trata de fugir do mundo, mas de limpar o terreno para que o essencial possa crescer. A chama não se sustenta onde há vento demais. Reduza o vento, preserve o calor. Etapa 6. A prática da presença ao longo do dia. Crie pequenos lembretes para si mesmo. Um post-it, um alarme suave, uma pulseira.
Algo que, ao ver, te lembre de voltar para si. Respire, sinta, reposicione-se. A presença não nasce de grandes atos, nasce de pequenas voltas ao agora. E cada vez que você retorna, a chama cresce um pouco mais. Etapa 7. A comunhão com os silenciosos. Conexão espiritual. Busque silêncio. Busque autores que falam com a alma. Leia Gurdjieff. Leia os místicos. Ouça vozes que não gritam, mas ecoam. Caminhe sozinho. Ore sem palavras. Sente-se debaixo de uma árvore. Ouça o vento. Converse com Deus, mesmo que não saiba se Ele está ouvindo. Às vezes, só o ato de falar já ilumina. Tudo isso não é um desafio de 7 dias. É uma construção, um retorno, uma forma de habitar o corpo e a vida de modo mais inteiro. E você não precisa fazer tudo de uma vez. Comece por uma coisa, uma só. Mas comece, o resto virá. E se você chegou até aqui, é porque já começou. Você já está em movimento, já está despertando, e isso não tem volta. O frio que sentia já não tem mais o mesmo domínio, porque agora você conhece o caminho do fogo. Agora eu quero ouvir você. Nos comentários, compartilhe. Qual parte desse plano mais te tocou? Qual dessas práticas você vai começar hoje? Ou talvez você já esteja praticando algo semelhante. Deixe sua experiência, porque sua chama pode acender a de outro. Se esse vídeo tocou algo em você, curta. Isso ajuda a espalhar essa mensagem para outros que também estão congelados por dentro. E se você sente que esse canal faz sentido para a sua jornada, inscreva-se. Aqui você sempre encontrará um espaço para o invisível, um lugar onde o fogo não morre. Nós seguimos juntos, respirando, silenciando, aquecendo e vivendo.